Dando continuidade à aula passada, nós vamos falar de argumentos verbais. Um argumento em português, formado por declarações simples, pode ser testado logicamente por um processo em duas etapas. A primeira etapa é a seguinte: simbolize cada declaração usando FBFs. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos utilizar FBFs proposicionais. Vai pegar o texto que está em português e vai usar toda aquela simbologia lá do se então, do e, do ou, que nós já verificamos na aula passada. Depois que a gente faz isso, está tudo simbolizado, ou seja, nós passamos do português para os símbolos. E depois nós vamos fazer a prova do argumento. Né? Então, prove a validade do argumento construindo uma sequência de demonstrações através das regras de dedução para a lógica proposicional. Então, aí que você vai fazer a demonstração propriamente dita, né? Você vai estar fazendo a prova da validade. A gente já fez algumas provas, só que nós pegávamos já só a simbologia e ia utilizando lá a dedução para chegar no resultado. Né? Agora nós temos o quê? Nós temos lá um argumento que vai ser dado em português, nós vamos fazer a simbologia e depois da simbologia a gente tenta validar através de uma sequência de demonstração por dedução, tá? Então, vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Considere o argumento. Se as taxas de juros caem, o mercado imobiliário vai melhorar. Então, essa aqui é a primeira frase aqui. Observe que em cada pontuação, tá? Se está emendando, fez uma frase e está emendando uma outra, então quer dizer que isso daqui vai acontecer, a primeira vai acontecer e aí a gente vai para a segunda. Aí tem a segunda, depois e a terceira vai acontecer. Então a gente já tem de cara aqui, traduzindo para a simbologia, que depois do ponto vem um i e depois desse outro ponto aqui vem outro i, tá? Então, olha só, a primeira, se as taxas de juros caem, o mercado imobiliário vai melhorar. Então, aqui a gente já verifica o quê? Que tem um se. Então, se é um se, essa aqui primeiro vai ser um implica, né? Mas a gente já vai entrar em detalhe aqui, porque para cada uma dessas a gente vai colocar uma letra, tá? A outra, a taxa federal de juros, a taxa federal de descontos vai cair ou o mercado imobiliário não vai melhorar. Então, aqui nós já temos um ou nessa frase. As taxas de juros vão cair, portanto, a taxa federal de descontos vai cair. Então, nós temos aí taxas de juros caem e nós temos taxa federal de descontos caem, né? Ou cai ou sobe também, né? Depende. Então, olha só, a gente tem que chamar de algumas variáveis esses daqui. Então, nós vamos usar a seguinte notação. J vai ser a taxa de juros vai cair, tá? Então, taxas de juros vai cair, ou taxas de juros caem. E o mercado imobiliário vai melhorar, que é uma outra informação que nós tivemos, né? E F, a taxa federal de descontos vai cair. Então, se você analisar aqui, é uma dessas três coisas que está sendo mencionada, tá? Ó, se as taxas de juros caem, então está relacionado com o J aqui. Então, essa daqui, ó, se as taxas de juros caem, o mercado imobiliário vai melhorar. Então, está aqui o mercado imobiliário é I. Né? Então, vamos só traduzir essa primeira aqui, ó, tá? Como é que vai ficar aqui, ó, o argumento vai ficar como em simbologia. Então, a primeira parte aqui, ó, se as taxas de juros caem, o mercado imobiliário vai melhorar. Então, está envolvendo qual aqui? Está envolvendo J, que é as taxas de juros, né? Se J, não é isso? O mercado imobiliário vai melhorar, tá? Então, o mercado vai melhorar. I. Então, aqui é J implica em I. Então, vai ficar assim, ó, essa primeira. J implica em I. Alguma dúvida nessa primeira aqui? Pode falar. Beleza. Agora, a outra aqui, ó. A taxa federal de a taxa federal de descontos. Então, a taxa federal de descontos é F. Então, aqui está envolvendo F, tá? Vai cair, ó. A taxa federal de descontos vai cair. Então, isso daqui é F ou, ó, o mercado imobiliário não vai melhorar. Então, observe que I é o mercado imobiliário vai melhorar.
E aqui está dizendo, o mercado imobiliário não vai melhorar. Então, essa é a negação de quem? É a negação de I. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar F ou não I, tá? E lembre que daqui para cá, ó, desse ponto para cá, vai ter um I, certo? Então, vai ficar F ou não I, tá? Então, aqui vai ficar assim. Vou só colocar aqui e já vai aparecer lá. Então, vai ficar I aqui, F ou não I. Todos concordam com essa parte? Agora, bem aqui, eu vou ter o quê? Um outro I. Então, coloco aqui o outro I, ó. O outro I. E aqui vai ser o quê? Ó? Essa parte aqui, as taxas de juros vão cair. As taxas de juros vão cair é J, certo? Aqui, ó, é o J. As taxas de juros vão cair. Tá? Portanto, ó, esse portanto aqui quer dizer o quê? Ó? Ele está dizendo, as taxas de juros vão cair, quer dizer que J acontece. Portanto, a taxa federal de descontos vai cair. Então, a faixa federal de desconto vai cair, né? É a F. Então, isso aqui quer dizer o quê? Que J implica em F. Tá? Essa outra parte aqui. Por quê? Porque nós temos um portanto. Ele está dizendo, J acontece, portanto, F acontece. Tá? Então, aqui vai ser IJ implica em F. IJ implica em F. Tá? Então, nós vamos ter essa simbologia aqui. Então, deixa eu apagar aqui, ó, e colocar tudinho aqui que vai acontecer. Então, depois vai ser F ou não I, e depois IJ implica em F. Então, essa aí foi a tradução do texto em português para a simbologia. Vocês tiveram alguma dificuldade de compreender isso daí? Ou tá tranquilo? Tá de boa? Tranquilíssimo, né? Ótimo. Então, vamos lá. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que usar o argumento, né? Usar argumento dedutivo para pegar todas essas hipóteses que nós temos aqui e concluir o quê? Concluir que F ocorre, que F acontece, certo? Lembrando, ó, que essa daqui é uma hipótese, tá? Uma hipótese. Aqui eu tenho outra hipótese. E aqui, J também é uma hipótese, tá? Como nós vimos na aula passada. Quando eu tenho um implica aqui, né, eu tomo esse aqui como sendo uma hipótese. Muito bem. Então, nós temos essas três hipóteses, e nós vamos utilizar agora aqui aquele nosso argumento dedutivo para mostrar que F acontece. Então, vamos lá. Uma sequência de demonstração para estabelecer a validade desse argumento é a seguinte. Primeiro, J implica em I. É a primeira hipótese aqui, certo? J implica em I. Segunda, F ou não I. F ou não I. Beleza. E a terceira, J, é hipótese também. Que nós queremos concluir é F. Ótimo. Bom, vamos lá. Olha só. Aqui, ó, nós temos a comutatividade. Eu posso inverter aqui o 2 e colocar o 4 aqui só para ficar na ordem. Porque quando eu tenho não I ou F, essa daqui é a implicação, né? É equivalente à implicação de I implica em F. Então, eu já estou invertendo aqui, ó, já para ficar na forma da implicação. Tudo bem? Então, aqui eu estou usando a comutatividade aqui no 2. Só fiz isso. Agora, o próximo passo é esse que eu falei para vocês. Eu vou fazer a implicação, tá? I implica em F. Estou pegando o 4 e usando a definição do condicional, tá? Que é a mesma coisa que implicação. Ok? Agora, ó, I implica em F. É isso que eu tenho até agora, tá? Então, eu tenho as outras hipóteses aqui que ainda não foram usadas. Ó. Essa daqui não foi usada e o J aqui também não foi usado. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Agora,
eu vou concluir da primeira que J implica em I e I implica em F. Note, ó, J implica em I e I implica em F. Então, lá pelo silogismo hipotético, nós temos que J implica em F, certo? Lembrando aqui, só rapidinho, ó, eu tenho que J implica em I e, por sua vez, I implica em F. Então, pelo silogismo, eu tenho que J implica em F direto, tá? Então, foi isso que foi usado aqui, nessa parte aqui, no passo 6. Beleza. Agora, observe, ó, J, aqui no passo 6, né, J implica em F. Só que eu tenho aqui no passo 3 que J acontece. Então, com o passo 3 e o passo 6, eu concluo que F acontece. J acontece, e se J acontece, F acontece, então F acontece. E aí nós conseguimos demonstrar essa sequência aí. Ficou claro para todo mundo? Bom, uma coisa interessante é a seguinte, é que essas coisas aí estão relacionadas, né? O juros está relacionado com taxa a taxa de juros, está relacionado, todas essas informações têm uma certa relação, né? O mercado imobiliário com taxa de juros e tudo mais, beleza. Só que, olha, a gente vai ver um exemplo aqui, olha esse exemplo aqui, e aparentemente não tem a ver com nada. Observe, ó. O argumento a seguir é válido. Meu cliente é canhoto, mas se o diário não tivesse sumido, então meu cliente não seria canhoto. Portanto, o diário sumiu. Claro que não tem nada a ver o diário sumir com o cliente do cara ser canhoto, certo? Essa relação aí é meio fora de contexto, né? Não é como aquela dos juros lá que tinha um determinado contexto, mas isso é irrelevante quando você quer mostrar se o argumento é válido ou não, tá? É o que a gente vai ver aqui. Parece que não tem nada a ver com nada, né? Mas você consegue afirmar se o argumento é válido ou não. O que importa é o seguinte, é que essas frases que estão aqui, se você considera esses argumentos todos válidos, tá? Então, se você coloca aqui, meu cliente é canhoto, mas se o diário não tivesse sumido, então meu cliente não seria canhoto, portanto o diário sumiu, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos denotar por C como meu cliente é canhoto, por D o diário sumiu. Então, olha como é que vai ficar o argumento. O argumento vai ficar assim, ó. C, por que C? Porque ele está garantindo aqui, ó, nessa primeira, ele garante meu cliente é canhoto. Então, C acontece, que é essa parte aqui, tá? Mas, quando tem um mais, a gente já sabe que é um E. Então, aqui, E vai acontecer o quê? Se o diário não tivesse sumido, então, se o diário não tivesse sumido como é D, aqui vai ser não D, certo? Então, se o diário não tivesse sumido, então observe que é um se então. Então, aqui, meu cliente não seria canhoto. Meu cliente não seria canhoto é C', né? Aí nós temos, portanto, o que é o portanto? Esse implica aqui. O diário sumiu. E o diário sumiu é o quê? Nós estamos denotando por D, tá? Então, a simbologia desse texto todo maluco aí, que parece que não tem nada a ver com o cara ser canhoto, com o diário ter sumido, né? E não tem mesmo, né? O que tem a ver o diário ter sumido com o cliente ser canhoto? Mas, se nós estamos considerando que essas coisas, uma influencia na outra, que como está acontecendo, né? Meu cliente é canhoto, mas se o diário não tiver sumido, então, quer dizer, implica, tem um monte de coisa aqui. Se essas hipóteses aqui são verdadeiras, eu tenho essa hipótese e tenho essa hipótese. Se essas duas hipóteses aqui são verdadeiras, nós temos que mostrar que D acontece. Não importa se são afirmações esdrúxulas aí, como o diário e o cara ser canhoto, tá? Nós temos que pegar agora essa simbologia aqui e mostrar que é verdadeira, tá? Esse argumento é válido. Então, vamos lá. Tá clara essa questão aí dos argumentos parecerem não tem nada a ver?
Beleza. Então, vamos lá. Eu quero mostrar aqui que isso daí acontece. Então, primeira coisa, eu tenho as duas hipóteses, né? Eu tenho que C é uma hipótese e eu tenho que não D implica em não ser é outra hipótese. Agora, atenção aqui, ó. Aqui eu tenho uma implicação. E essa implicação eu quero transformar aqui primeiro em ou. Se eu tenho que A' ou B, isso aqui é equivalente a A implica em B. Certo? Outra coisa que eu tenho é o seguinte, ó. Eu tenho que se A implica em B, isso aqui é equivalente a não B implica em não A. Certo? Então, isso daqui vai ser equivalente aqui, ó. Isso daqui também é equivalente se somente se não B implica em não A. Tá? Porque eu tenho equivalência aqui. Então, essas coisas são equivalentes. Tudo bem? Então, o que acontece? Aqui eu tenho D' implica em C. Isso quer dizer o quê? Vou fazer aqui devagar, tá? Ó, D' implica em C'. Isso é equivalente, usando essa daqui de baixo, ó, que C implica em D. Certo? Eu posso concluir isso. C implica em D, tá? Mas vou fazer aqui usando a dupla negação. Olha só. Isso daqui é equivalente a não isso, observe, ou isso, tá? Eu estou usando a dupla negação aqui, ó. Tudo bem? Eu tenho isso daqui, ó. Então, é não isso ou isso. Só que esse cara aqui, ó, é o mesmo. Ó. Esse aqui é esse, que é o C', tá? E esse daqui é a negação desse, ó. É o D', tá negado. Só que D', a gente sabe que a dupla negação é o próprio D. Então, isso daqui é D ou C', que é a mesma coisa que comutativa, né? Usando a comutativa. É C' ou D. Então, olha aqui o que acontece. Isso daqui é D ou C', né? Muito bem. Aí, eu posso inverter, usar a comutativa, que é C' ou D. E isso daqui é C implica em D, que é isso daqui, que já é aquele passo que eu coloquei aqui, tá? Que era equivalente. Mas eu estou usando a dupla negação, mas eu poderia utilizar esses passos aqui, ó, que seriam mais rápidos, tá? Só para vocês terem aí uma noção que você pode utilizar essas equivalências. Ó, utilizei essa e essa aqui, tá? Beleza. E agora? Agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu estou querendo mostrar que D acontece, né? Eu quero mostrar que D acontece, tá? Só que eu já sei que pela 1 que C acontece e C implica em D. Então, pela 1 e pela 6, nós concluímos que D acontece. Beleza? Pelo modus ponens, né? Pronto. Nós temos aí o argumento válido. Apesar do cara ser canhoto, não tem nada a ver com ele ter perdido o diário. Beleza? Então, pronto. Você transformou na simbologia, não importa qual é a relação que tinha entre eles. C, D e C', D', se tem alguma relação, assim, no mundo prático mesmo, né? Não influencia uma coisa na outra, né? Claro, o cara ser canhoto e o diário ter sumido. Não implica em nada. Mas, se a gente está dizendo que implica, se tem uma relação, se tem essas duas hipóteses aqui, e a gente vai se basear nessas hipóteses e vai chegar nesse resultado. Se a gente conseguir fazer isso, a gente está mostrando que o argumento é válido. E acabou. Beleza? Bom, aqui tem uma prática para vocês fazerem. Use lógica proposicional para provar a validade do argumento a seguir. Use as letras de proposição S, C e N. Então, a S, né, você pode dizer, se segurança é um problema, então o controle será aumentado. Se segurança não for um problema, então os negócios na internet irão aumentar. Portanto, se o controle não for aumentado, os negócios na internet crescerão. Então,
faz a tradução para os símbolos, utilizando as letras S, C e N, né? Segurança, negócios e internet aí, né? Negócio na internet. Negócio na internet, controle e segurança, né? Tem a ver com essas letras aí, S, C e N, tá? Faz a simbologia, depois faz aí verifica a validade desse argumento aí, tá bom? Bom, essa aqui era para a gente ter acabado na aula passada. Agora vamos abrir a nossa aula de hoje. Agora nós vamos entrar na parte mais prática mesmo, a parte que a gente vai fazer demonstração, né? Essa aula são técnicas de demonstração. Então, nós vamos iniciar algumas técnicas de demonstração, tá? E essa parte é bem legal, porque isso aí ajuda. O objetivo maior desse curso aqui é justamente essa questão de você conseguir entender as demonstrações e você conseguir demonstrar as coisas também, né? Utilizar essas técnicas para fazer as demonstrações. Então, a gente viu toda essa parte de lógica aí que a gente já viu até agora, né? Transformar as coisas em simbologia e tal, ou, se, então, se, somente se, justamente para nós conseguirmos demonstrar aí alguns resultados. Então, vamos lá. Os teoremas. Os teoremas, resultados matemáticos geralmente são expressos como teoremas, na forma se P, então Q, ou P implica em Q, onde P e Q podem representar sentenças compostas, tá? Não necessariamente é só o P pode ser uma porção de coisas e vai implicar em Q, uma porção de hipóteses, tá? E vai implicar em Q, que pode ser também uma porção de resultados. Uma conjectura pode ser verdadeira ou falsa. Uma conjectura é algo assim, por exemplo, eu falo alguma coisa e você fica pensando, será que é verdade ou será que não é? Tá? E aí, pode ser que seja verdade para alguns números, pode ser, ou para alguns casos, né? E pode ser que não seja verdade, tá? Então, uma conjectura é algo que você só vai saber se é verdade ou não se você demonstrar, tá bom? Então, existem, inclusive, algumas conjecturas que ainda não foram demonstradas, que aparentemente são simples e não foram demonstradas, ninguém conseguiu demonstrar ainda. E essas conjecturas aí que estão em aberto, né, que às vezes a gente fala, nós temos alguns problemas matemáticos em aberto, e alguns desses problemas, eles valem mais de $1 milhão. Tem alguns que são $1 milhão, o cara que conseguir demonstrar, ele ganha $1 milhão, né? Então, geralmente, tem muitas equipes envolvidas, tem vários matemáticos envolvidos. Claro, se fosse fácil, não valeria $1 milhão, né? São conjecturas bem difíceis e tal, às vezes o cara tem que criar uma nova teoria matemática para demonstrar, mas isso é um assunto à parte. Tomara que vocês consigam aí demonstrar algumas dessas conjecturas que estão em aberto e ganhem $1 milhão aí, né? Beleza? Continuando aqui. Então, pode-se elaborar a prova de que P implica em Q construindo um teorema, ou então encontrar um exemplo que contrarie sua conjectura. Então, vamos lá. Para negar a conjectura, basta procurar um exemplo no qual P é verdadeiro, mas Q é falso. Você procurará por um contra-exemplo. Então, um exemplo que fura aí o seu teorema, né, ou seja, que nega a sua conjectura, se eu tenho uma conjectura, se P acontece, então o que acontece? E você consegue um exemplo que P acontece, mas que Q não acontece, então você conseguiu um contra-exemplo. Tá? Então, se existe um contra-exemplo, quer dizer o quê? Que a sua conjectura aí é falsa. Tá? E aí, um único contra-exemplo é suficiente para negar a conjectura. Tudo bem? Vamos ver aqui um exemplo. Considere a sentença. Todo inteiro menor que 10 é maior que 5. Ou, expresso em uma implicação, se um inteiro é maior que 10, então ele é maior que 5. É verdade isso? Se eu tenho
todo inteiro que é menor que 10, ele é maior que 5? Sim ou não? Não, né? Estou dizendo, ó, o inteiro n, tá? Estou falando aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Estou escrevendo aqui, ó. N é menor que 10, tá? Isso implica que n é maior que 5. Isso é verdade? Não. Porque eu tenho o número 4, que é menor que 10 e é maior que 5. Eu tenho o número 3, eu tenho o número 2, eu tenho o número 1, eu tenho o número 0, né? Eu tenho menos 1. Tudo bem? Todos esses caras são menores do que 10, mas não são maiores do que 5, certo? Então, basta eu dar um contra-exemplo desses aqui. Por exemplo, o 4, tá? Então, olha só. Um contra-exemplo para esta implicação é o inteiro 4. 4 é menor do que 10, porém, não é maior do que 5, tá? E basta um. Basta um. Se você já deu o contra-exemplo, encontrou um caso em que não vale o resultado, então você já está mostrando que não é verdadeiro. Beleza? É claro que existem outros contra-exemplos, que é o que eu mostrei aqui, né? Porém, é suficiente um para garantir, para negar aí a afirmação. Então, aqui é uma prática para vocês, né? Forneça contra-exemplos para os seguintes sentenças. Essas sentenças aqui são as sentenças que a gente viu lá no começo, acho que na aula 1, tá? Todos os animais que vivem nos oceanos são peixes. Ó, forneça contra-exemplos, tá? As entradas para um programa de computador são sempre fornecidas através do teclado. Beleza? Então, bem fácil aí para vocês encontrarem contra-exemplos. Demonstração direta. No caso geral, como podemos demonstrar que P implica em Q? P implica em Q é verdadeiro. Como é que a gente pode fazer isso? Né? A abordagem óbvia é a demonstração direta. O que é a demonstração direta? Nós assumimos que P é verdadeiro e nós tentamos deduzir a tese que Q é verdadeiro. Então, sai de P e chega em Q através de dedução. Ok? Vamos lá. Olha esse exemplo aqui. Forneça uma demonstração direta para o seguinte teorema. Se um inteiro é divisível por 6, então ele também é divisível por 3. Nós vamos utilizar esses símbolos aqui, ó, para todo x, tá? Esse símbolo aqui é um azinho de cabeça para baixo, assim, para todo, tá? Para todo x. Então, esse cara aqui, ele tem um escopo. O que é o escopo? É por aonde vai estar funcionando aqui esse meu x. Esse x aqui é um elemento qualquer que ele está pertencendo a um domínio. Então, esse domínio pode ser qualquer coisa. Por exemplo, aqui nesse caso, nós vamos considerar o domínio dos números inteiros, tá? Porque aqui ele está dizendo inteiro. Ó. Então, eu vou representar assim, ó, para todo x, e aí fica subentendido já que meu x é inteiro. Eu não vou escrever assim, para todo x pertencente a z, tá? A gente coloca só para todo x aqui, e aí eu vou considerar assim, por exemplo. A seguinte afirmação, assim, ó, para todo x, tá? X é divisível por 6. Tá? Isso aqui é a hipótese. Ó. Se um número é divisível por 6, então observa que vai ter um então aqui, certo? Também é divisível por 3. Então, x é divisível por 3. Tudo bem? Bom, o existe, esse existe aqui, a minha filha fala que eu falo existe, né? Mas existe, tá? É um ezinho ao contrário aqui, tá? E assim é não existe, né? Teve uma aula lá, eu sempre falo isso, uma aula que eu perguntei, pessoal, vocês sabem o que quer dizer esse símbolo aqui? Aí um cara falou, professor, assim, usando a lógica aqui, eu acho que eu sei o que é. Eu perguntei o que é, ele falou, é proibido estacionar na contramão.
Quer dizer, ele viu o Ezinho para o outro lado e o tracinho é proibido estacionar na contramão, que o cara estava olhando para o outro lado. Eu sempre conto essa piada, mas aconteceu, tá? Muito bem. Então, olha só. O que eu quero mostrar é isso. Ó. Eu tenho como hipótese que x é divisível por 6, então x é divisível por 3. Então, vamos lá. Ó, primeira coisa que eu tenho é x é divisível por 6, certo? Então, x, ele é igual. Ele pode ser escrito assim, como sendo 6 vezes k, tá? Tudo bem? Então, na verdade, né, eu poderia escrever aqui assim, ó, existe k, tal que, então vou escrever um T e um Q aqui para abreviar tal que, tá? X, ele é escrito dessa forma, 6 vezes k, tá? 6k, tudo bem? Estou colocando aqui. Tá claro isso aí, pessoal? Então, vai existir um k inteiro, tá? Tal que x é igual a 6 vezes k. Por quê? Porque eu estou dizendo que x é um múltiplo de 6. E o que é um múltiplo de 6? É todo número que é escrito na forma um número vezes 6. Por exemplo, 0 é múltiplo de 6? É. Por quê? Porque é um número inteiro vezes 6. 12 é múltiplo de 6? É, porque é 6 vezes 2. 18 é múltiplo de 6? É, porque é 3 vezes 3 vezes 6, que dá 18. Menos 18 é múltiplo de 6? É, porque é menos 3 vezes 6, tá? Então, os múltiplos de 6 são escritos assim, tudo bem? Agora, um outro fato é o seguinte, eu posso escrever aqui 6 como sendo 2 vezes 3, certo? Então, eu vou substituir aqui, ó, esse 6. Então, na verdade, o x, ele é escrito como sendo 2 vezes 3k, certo? Muito bem. Só que eu posso reescrever isso daqui da seguinte forma. Esse x aqui, eu posso escrever como sendo 2k, assim, fazendo a associatividade e a comutatividade ao mesmo tempo, vezes 3, certo? Só que esse 2k aqui, ó, ele é um inteiro, que eu vou chamar de k1, por exemplo, não é? Porque 2 vezes um inteiro vai continuar sendo um inteiro. Então, esse x, na verdade, ele vai ser o quê? Ele vai ser igual a 3 vezes k1, que é um inteiro, tá? Então, se ele é 3 vezes um k1, né? Isso aqui vai implicar o quê? Que x é divisível por 3. Beleza? E aí eu cheguei no resultado. X é divisível por 3, tá? Então, nós supomos x dividido por 6, né? E pegamos e escrevemos isso daqui, ó. Existe um k tal que x é igual a 6k, ou seja, aqui eu estou supondo x divisível por 6, né? E fui fazendo aqui todos os passos, tá? Todos os passos aqui são passos que são dedutíveis, né? Eu concluí, ó, 6 eu posso escrever como sendo 2 vezes 3. Substituo aqui, aí matematicamente está tudo legal aqui, né? Posso fazer comutatividade e tudo mais. Concluí que 3 vezes K1, onde K1 é o inteiro. E aí eu tenho que x é divisível por 3. Ficou claro aí, pessoal, essa demonstração? Uma demonstração direta. Tá? Perguntas? Vamos lá. Pode ficar à vontade aí. Oi? Estão me ouvindo, gente? Beleza, então. O silêncio me assusta, cara. O silêncio me assusta. Bom, aqui está a demonstração todinha, tá? Eu prefiro fazer assim do que as coisas irem aparecendo e aí você fica muito automático e você não se concentra. Às vezes, quando, não sei, tenho que mostrar esse resultado ainda, que quando sai da caneta, assim, as coisas vão aparecendo, parece que o cara se concentra mais. Então, aqui é justamente aquela solução que eu fiz, tá? Sem problema nenhum. Prática. Forneça uma demonstração direta para o teorema.
Se o inteiro é divisível por 6, então 2 vezes o inteiro, está emendado aqui, é divisível por 4, tá? Ou seja, o dobro desse inteiro é divisível por 4. Mostre cada passo para se ir da hipótese à tese, tá? Então, como eu fiz ainda agora, saí da hipótese, fui fazendo cada passo, né? Tudo matematicamente correto até chegar na tese, tá? Então, façam esse daí. Prática 2. Outro exemplo aqui, ó. Mostre que o produto de 2 pares é par, tá? Então, tá o resultado aqui, mas a gente vai fazer a demonstração aqui. Vamos usar nossa lousinha aqui. Ó, mostre que, nós queremos mostrar que se eu tenho um número par, 2 números pares, né? O produto deles é par. Então, o que eu tenho aqui por hipótese? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que x é igual a 2m. Porque, gente, o que é um número par? O número par é um número inteiro que é escrito na forma 2m, onde m é um número inteiro, tá certo? Então, um número que é escrito na forma 2m, onde m é um número inteiro. Beleza? Agora, eu vou pegar um outro número que seja par também. Então, esse número eu vou pegar o y, tá? Y igual a 2n, porque agora eu tenho aí também um outro par, tá? Então, qualquer número que é da forma 2k, onde k, né, pertence a z, então já estou usando o símbolo de pertence aqui, que todo mundo conhece também, né? Z é o conjunto dos números inteiros, isso daqui é considerado um número par, tá? Como é que é um número ímpar? O número ímpar você pode escrever de várias formas. 2k mais um número ímpar. Então, geralmente, a gente coloca o número ímpar 1. Então, 2k mais 1 é ímpar, tá? Com k, lembra, k pertence a z. Beleza? Aí você fala, professor, e o número 0 inteiro? Ele é par ou ímpar? Vamos lá. Pergunta para vocês. Zero é par ou é ímpar? Vamos, gente. Pode falar sem medo, tá? Pode abrir o microfone e falar, ou... Tem um cara que falou, acho que os dois. Ele só é um, ou é par ou é ímpar. Quando você tira para o ímpar lá, e os dois colocam a mão, os dois caras colocam a mão fechada, dá o quê? Dá 0, né? E aí, quem ganha? Quem escolheu o par ou quem escolheu o ímpar? Quem escolheu o par, não é? Porque, olha só, o que é o número par? Não é o número que é da forma 2k, onde k pertence a z? É. Se eu escrever, eu não posso escrever o 0 como sendo 2 vezes 0, isso daqui não é 0, e esse cara aqui não pertence a z, o 0 não pertence a z? Pertence. Então, estou escrevendo 0, aqui, ó, 0 é igual a 2 vezes 0, que é igual a 0, tá? E onde o 0 pertence a z. Então, 0 é par, beleza? Aí você fala assim, e o número menos 2? Menos 2 é par ou é ímpar? Que diabo é isso, número negativo ser par ou ímpar? Número negativo é par ou ímpar também, quando nós estamos falando do inteiro, tá? Eu posso escrever menos 2 como sendo 2 vezes menos 1, né? E esse menos 1 aqui também pertence a z, tá? Então, nós temos o quê? Que menos 2 é par, menos 4 é par, menos 5 é ímpar, menos 10 é par, menos 9 é ímpar e assim por diante, tá? Então, lembrando, 0 é par, os números negativos também nós podemos classificar, os números inteiros negativos, nós podemos classificar como par ou ímpar, tá? Então, só uma curiosidadezinha que eu fiz aqui. Muito bem. Essa daqui é a nossa hipótese. Eu tenho que x é par, y é par, tá? Então, é escrito dessa forma. E eu quero mostrar o quê? Que x vezes y... Opa, aí eu errei aqui, né? X vezes y, tá? Quero mostrar que x vezes y é par também, tá?
Então, aqui são as nossas hipóteses. Ó. Hipóteses. X é par, Y é par. Tese. Qual é a nossa tese? Nossa tese é X vezes Y é par. É isso que eu quero mostrar. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, eu estou supondo, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Sejam X igual a 2M e Y igual a 2N, tá? Onde M e N são inteiros. Até aqui tudo bem? Estou considerando dois caras pares, X e Y, tá? Então, vamos ver o que é X vezes Y. X vezes Y vai ser o quê? Vai ser essa parte aqui, ó, X, que é 2M, vezes Y, que é 2N. Então, isso daqui vai ser 2M vezes 2N, tá? Isso daqui é o quê? Fazendo essa conta, isso daqui é 4M vezes N, certo? E aí eu posso desmembrar isso daqui como sendo 2 que multiplica 2M vezes N, certo? Note que isso daqui é um número inteiro. Por quê? Eu tenho 2 vezes M vezes N. Tudo aqui é inteiro. Então, produto de números inteiros dá um número inteiro. Então, isso daqui é um inteiro. Então, isso daqui eu posso escrever como sendo, né, se eu chamar 2mn de K, isso daqui eu posso olhar como sendo 2K, certo? Isso daqui é par. É par. É um número par. Tá certo? Portanto, aí a gente pode utilizar esse símbolozinho aqui, ó, esses três pinguinhos assim, formando um triangulinho. Portanto, X vezes Y é par. Pronto. Saímos da hipótese, que era X par, Y par, e mostramos que o produto X vezes Y é par. Ficou claro isso aí? Beleza? Muito tranquilo, né? Claro, você pode dizer, como falaram ainda agora, pô, entendi perfeitamente, a questão era ter tido essa ideia. Mas é justamente isso, né? Você tem que pegar lá os seus conhecimentos matemáticos, tá? E tentar mostrar, seguir os passos aí matematicamente, ok? Isso aí você vai adquirindo com o tempo, não tem jeito, tá? Bom, então essa daqui foi a demonstração, né? Do jeito que tá lá, tá aqui. É só escrever mais algumas coisinhas, né? Nós temos isso daqui. Então, se você tem que dois números, o produto de dois números pares é um número par. Por isso que quando a gente vai tirar para o ímpar, o cara faz a soma, né? É a soma do número que está numa mão com o número que está na outra mão. Se fosse produto, o cara que escolhesse par, né? Por exemplo, tá? Isso aqui não foi o que a gente mostrou, não, tá? Mas se você tem um número par e multiplica por um número ímpar também, o resultado é par. Porque, olha só, vou deixar como exercício para vocês, tá? Se você tem um número par e multiplica por um número par, dá par. Se você tem um número par e multiplica por um número ímpar, dá par também. E aí, o que acontece? Se fosse o produto, né? Se você falar, vamos fazer um par ou ímpar diferente, em vez de nós fazermos a soma, nós vamos fazer o produto. E aí, o cara que escolhesse par e colocasse o número par, sempre ganhava. Tá certo? Aí não tinha graça, né? Uma outra técnica também bastante usada é a contraposição. Se mostrado o teorema não Q implica em não P, pode concluir que P implica em Q pelo uso da tautologia. Não Q implica em não P, implica que P implica em Q. Já foi mostrado essa tautologia aqui, que é chamada contraposição também, né? Nós mostramos que se A implica em B, então não B implica em não A. Então são equivalentes aqui essas duas proposições. Essa daqui é equivalente a essa. Então, não Q implica em não P é a contrapositividade de P implica em Q. E aí, o que acontece? A técnica para demonstrar que P implica em Q,
construindo uma prova direta de não que implica em não P, é chamada de demonstração por contraposição. Então nós vamos ver um exemplo agora que vai dar uma clareada aí nessa técnica de demonstração. A contrapositiva do teorema, se o inteiro é divisível por 6, então ele também é divisível por 3, olha só, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho x divisível por 6. Por 6. Isso aqui implica que x é divisível por 3. Não é isso? O que é contrapositivo? Eu tenho que negar isso, vai implicar a negação disso. O que quer dizer que x é divisível por 6, por 3, né? Vai ser o seguinte, ó, x não é divisível por 3. Isso vai implicar que x não é divisível por 6, tá? Então, essa daqui, ó, é a contrapositiva dessa daqui, tá? Que é isso, ó. Se um número não é divisível por 3, então ele também não é divisível por 6. Beleza? Bom, a forma mais fácil de provar este teorema é a demonstração direta, como a gente viu lá no exemplo 2. Mas a gente pode fazer também a demonstração pela contraposição, tá certo? Então, nós vamos fazer aqui essa demonstração na forma contrapositiva, só para a gente ver como é que fica, tá? Então, vou botar uma outra telinha aqui. Olha só, o que nós temos por hipótese? Ó, nós queremos mostrar o seguinte, né? X não é divisível por 3. Isso vai implicar que x não é divisível por 6, tá? Então, é isso que eu quero mostrar, beleza? Quero mostrar aquela lá, porque, na verdade, é o seguinte, isso aqui é equivalente, né? X é divisível por 6, implica que x é divisível por 3, tá? Então, eu estou querendo fazer a demonstração na forma contrapositiva, que aí eu vou ter equivalente a isso daí, tá? Então, o que eu tinha antes? Eu tinha P implica em Q. Ou seja, o que era P? P quer dizer o quê? P X é divisível por 6. E Q quer dizer o quê? Q quer dizer que X é divisível por 3, tá? Agora, o que a gente vai ter? A gente vai ter não que é x não é divisível por 3, tá aqui, ó. Não que x não é divisível por 3 vai implicar que x não é divisível por 6, que é o não p aqui. Tudo bem? Então, vamos à demonstração. Nós temos por hipótese, então, o seguinte. Cadê a nossa hipótese? Opa, deixa eu fechar aqui. Hipótese. Por hipótese, nós temos que x não é divisível por 3. Tá? Beleza. Então, isso quer dizer o seguinte, que x ele é diferente de 3k. Isso é que é equivalente a eu dizer que x não é divisível por 3. Ou seja, não existe nenhum inteiro k de tal forma que x seja escrito 3 vezes k, onde k é um inteiro, tá? Isso aqui para algum inteiro, para algum inteiro k. X é diferente de 3, tá? Então, x também vai ser diferente de 3, que multiplica 2 vezes k1. E agora aqui, para algum inteiro k1. Por que isso aqui?
Porque é o seguinte, como ele não é múltiplo de 3, isso daqui continua, ó, 2K1 também é um inteiro, certo? Também é um número inteiro. Então, x também é diferente de 2 vezes esse inteiro, 2 vezes K1, já que ele não é múltiplo de 3. Porque se x fosse igual a 3 vezes 2K1, né, isso ia dizer o quê? Que esse cara era um número inteiro, tá? Onde, na verdade, esse 2K1 é o próprio K aqui, né? Então, 2K1 é o K. Beleza. E aí? Aí é o seguinte, ó, eu tenho agora o 2 aqui na jogada, eu posso agora fazer associatividade aqui, né? Eu posso escrever 3 vezes 2 vezes K1. Então, x aqui, ele é diferente de 3 vezes 2 vezes K1, tá? Também para algum K1 inteiro, certo? Bom, isso quer dizer o quê, então? Que x é diferente, ó, 3 vezes 2 é 6. 6K1 para algum K1 inteiro também. Beleza? Isso quer dizer o quê? Que x é diferente de 6K1 para algum K1 aí, diferente para algum K1 inteiro. Isso quer dizer, então, que x não é divisível por 6. Beleza? E aí, como nós chegamos nesse resultado aqui, nós concluímos que não Q implica em não P. E, portanto, né, pela equivalência, eu tenho que P implica em Q. Então, olha só. Uma proposição, né, ou um teorema, ele pode ser colocado na forma contrapositiva, tá? E aí você pode também demonstrar na forma contrapositiva. A forma direta, né, você tem mais ideia para fazer, né? Fica mais intuitivo fazer direto do que lá a gente pegou e escreveu lá o 6 como sendo 3 vezes 2, né? E aqui a gente fez essa jogadinha aqui de colocar o 2 vezes K1, tá? Que é menos intuitivo, né? Beleza? Mas é possível fazer aí a demonstração também. Tá bom? Ficou claro? Bom, aqui você tem a demonstração, como eu fiz lá, está escrita aí na aula para você acompanhar, ou você pode ver na videoaula também, que vai ficar gravada, né? Fica mais fácil, tá? Você pode voltar lá quantas vezes você quiser. Aqui é a prática para vocês. Escreva a contraposição para cada sentença. Também, todas as sentenças são aquelas que a gente já viu antes lá nas aulas anteriores. Se a chuva continuar, o rio vai transbordar. Qual é a contrapositiva disso? Né? Uma condição suficiente para a falha de uma rede é que a chave geral pare de funcionar. Então, criar a contrapositiva. Os abacates só estão maduros quando estão escuros e macios. Contrapositiva. Lembra que quando você nega o i, ele vira ou. Uma boa ideia é uma condição necessária para um gato saudável. Ou, desculpa, uma boa ideia não. Uma boa dieta é uma condição necessária para um gato saudável. Todas essas daí foram vistas lá na frente, né? Então, eu estou pegando e reaproveitando essas sentenças aí para a gente ir treinando, fazer a contrapositiva delas. Que a gente fez a negação já, então você já sabe negar, então fica mais fácil fazer a contraposição, tá bom? Exemplo 4. Demonstre que, se o quadrado de um número é ímpar, então o número também é ímpar. Tá? Esse teorema a gente pode escrever assim, né? Se n ao quadrado é ímpar, implica que n é ímpar, certo? N ao quadrado ímpar implica que n é ímpar, tá? Nós vamos fazer essa demonstração por contraposição. Ou seja, nós vamos mostrar o seguinte: se n, a negativa disso, n é ímpar, qual é? N é par. Então, se n é par, vai implicar que n ao quadrado é par, certo? É a contrapositiva dessa daqui. Tudo bem? Então, nego isso, implicar nisso. Se eu mostrar isso daí, então é porque n ao quadrado implica que n... Se n ao quadrado é ímpar, implica que n ao quadrado é par, tá?
Então, nós vamos fazer lá naquela nossa janelinha também. Então, vamos lá. Cadê a canetinha? Olha só, vou adicionar uma nova janela aqui. E vamos lá. Eu tenho o seguinte agora. Eu tenho que... Eu quero mostrar aqui se... N ao... Desculpa. Quero mostrar que se N é par, né? Na verdade é o seguinte, se N ao quadrado é ímpar, implica... Eu vou colocar o implica aqui, tá? Implica N ímpar. Só que nós vamos mostrar a contrapositiva, que é o quê? N par implica N ao quadrado par. Beleza? É isso que nós queremos fazer. Então, vamos lá. Qual é a nossa hipótese? Nossa hipótese é que N é par. Tá certo? Beleza. Se N é par, então N é escrito na forma 2K, certo? Onde K pertence a Z. É o número inteiro, certo? Existe um inteiro K, tal que N é igual a 2K. Beleza? Muito bem. Só que pelo exemplo 2, o produto de dois números pares é par. É ou não é? Então, observe que N ao quadrado, ele é igual a N vezes N, certo? Só que esse daqui, ó, é par, e esse daqui é o mesmo N que é par também. E nós mostramos lá pelo exemplo 2, nós mostramos que o produto de dois números pares é par. Então, pelo exemplo 2, temos que N ao quadrado é par. E aí acabou. Tá? Que mostra que N ao quadrado é par. Portanto, N par implica N ao quadrado par. Beleza? E acabou a demonstração. Claro, se eu não tivesse feito isso, né, utilizado o exemplo 2, eu teria feito o seguinte, ó, ele é da forma 2K, certo? Então, eu tenho 2K, N é igual a N, né? Então, N ao quadrado seria igual a 2K vezes 2K, não é isso? Isso daqui seria igual ao quê? Aí, olha o que ia acontecer aqui, ó. Eu ia ter 2 que multiplica, poderia fazer uma jogada assim, 2K ao quadrado, certo? Porque aqui ia dar 4K ao quadrado, mas eu escrevo como sendo 2 vezes 2K ao quadrado. Só que isso daqui, ó, eu não estou preocupado aqui em dizer se K ao quadrado é par ou ímpar, tá? Não me preocupo. Eu sei que isso daqui, ele pertence a Z. 2K vai pertencer a Z. É o número inteiro. Então, eu tenho 2, aqui, ó, 2 vezes o número inteiro, certo? Então, isso daqui seria um cara como sendo 2K1, tá certo? Com K1 pertencente a Z. Então, 2K1, esse cara aqui é par, né? Que é par, tá? Sem usar o exercício 2. Mas eu estou usando o exercício 2 para valorizar lá resultados que a gente já mostrou. Então, sempre que você tiver um resultado que você já mostrou, que é um resultado conhecido, você pode utilizar, tá? Se você já mostrou em algum lugar, você pode utilizar. Tudo bem? Perguntas aí? Tá de boa? Esse exemplo? Beleza. Bom, então, essa aqui foi a solução, tá? Igual como estava lá. Uma observação.
Se uma implicação é verdadeira, a sua recíproca pode ser verdadeira ou falsa. O que é recíproca? É justamente o que eu tinha colocado lá. É quase o que eu tinha colocado lá, né? Aquilo que eu estava colocando está errado. Aqui a recíproca é o seguinte: se P implica em Q, então Q implica em P é a recíproca. Nem sempre é verdadeiro, tá? Pode ser falso. Por exemplo, quando a gente tinha lá a implicação, se eu tenho aqui a implicação, ó, A é maior que 5, então A é maior que 2. É verdadeira. Agora vamos ver a recíproca. A é maior que 2, então A é maior que 5. É falso, né? Porque eu tenho aqui, por exemplo, o número 3, que é maior que 2, que não é maior que 5. O número 4, que é maior que 2, não é maior que 5. Então, como eu arranjei um contra-exemplo, já é falso, tá certo? Então, a implicação é A maior que 5, então A maior que 2. Beleza. O que é a recíproca? Se A é maior que 2, então A é maior que 5. Isso daqui é falso. Essa daqui é verdadeira, tá? Porque todo inteiro lá, né? Todo número que é maior que 5 é maior que 2. Agora, nem todo número que é maior que 2 é maior que 5, tá? Que é a recíproca. Então, é falso. Então, muito cuidado, tá? Existem teoremas que a recíproca é falsa, ok? Na verdade, a grande maioria, tá? Aqueles teoremas que são se e somente se é que são os teoremas que valem a recíproca, né? Tá? Então, quando você tem alguma coisa que está se alguma coisa, então outra coisa, a recíproca não está garantida. Agora, quando você tem um teorema lá que é se uma coisa, se somente se a outra coisa, aí sim você tem que a recíproca é verdadeira. Tá? Prática 4, escreva a recíproca de cada sentença. Então, são aquelas mesmas sentenças lá da chuva, do abacate e do gato, etc. Fazer a recíproca, tá? E o se somente se, como eu falei, ó. Teoremas são, por diversas vezes, enunciados na forma P, se somente se que. Significa que P se que e P se somente se que, ou P implica em Q e Q implica em P, tá? Então, nós temos todas essas coisas acontecendo aqui. Então, para demonstrar um teorema como esse, deve-se demonstrar tanto a implicação como a sua recíproca, tá? Então, você tem que fazer a demonstração nos dois sentidos, tá ok? É isso que acontece. Muito bem. Lembre-se de que qualquer teorema do tipo se somente se requer uma demonstração em ambas as direções. Ou seja, geralmente a gente chama essa daqui de ida, né, que você sai de P e chega em Q, e essa outra aqui de volta, que você sai de Q e chega em P, tá? Então a gente costuma chamar aí a ida e a volta, tudo bem? Ou seja, a implicação e a recíproca, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Ó, demonstre que o produto x vezes y é ímpar se e somente se x e y são inteiros ímpares, tá? Então, olha só, para o ímpar é se e somente se, ok? Então, vamos fazer aqui a demonstração. Ó, nós queremos mostrar o seguinte, né? X vezes y é ímpar se somente se, agora setinha nos dois sentidos, ó. Se somente se x é ímpar e y é ímpar, tá? São ambos ímpares. Ok. Então, vamos fazer a primeira demonstração nesse sentido aqui, ó. Eu vou chamar de ida, tá? Demonstração na ida. Então, suponha x aqui, x vezes y, né? Suponha x vezes y ímpares.
quer dizer, x vezes y é um número ímpar, tá? Mostraremos... Deixa eu ver se o problema foi enunciado o seguinte. Demonstre que x vezes y é ímpar, se somente se... Tarará. Beleza. Então, mostraremos que x é ímpar e y é ímpar, tá? Beleza? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar aqui a seguinte contraposição aqui, ó. Se x é ímpar, e y ímpar, e eu vou negar isso, ou seja, tá? Eu quero negar isso daqui, né? Quero negar essa coisa aqui, ó. X, eu estou negando isso daqui, tá? E mostrar que isso aqui implica em não isso daqui. X vezes y ímpar e negando, tá? Tudo bem? Aí o que acontece? Quando eu nego isso, eu estou dizendo que é x vezes y. X ímpar e y ímpar, né? Tá? Então, quando eu nego isso, observe que eu tenho um i, tá? Então, eu vou ter o quê? O e vai virar ou. Então, eu vou ter que x é par ou o y é par, tá? Porque eu estou fazendo na forma contrapositiva. Tudo bem? Então, vou sair disso daqui. Então, se x é par ou y é par, isso vai implicar que x vezes y é par. Tudo bem? Se qualquer um dos dois for par, então o produto é par. Por que isso, né? Lembra, a gente já mostrou que quando os dois eram pares, tá? O resultado do produto era par. Agora vamos supor que seja um par e um ímpar, que a gente não mostrou isso, tá? Eu falei, vamos fazer como exercício. Eu já estou supondo como é verdade, que é verdade, mas eu vou fazer o outro caso. Assim, a gente vai fazer todos os casos, tá? Ó, nós já mostramos que eu vou ter vários casos a considerar aqui, ó, tá? Porque quando eu tenho ou, eu posso ter esse daqui, né? O x par, o y ímpar, o x par, o y par, o x ímpar, o y ímpar e ambos ímpares, tá? Mas não é o caso, né? Aqui eu não posso, não vai acontecer isso. Eu tenho esses três casos para pensar. Então, vamos ver aqui o primeiro caso, tá? O primeiro caso vai ser o seguinte: eu vou considerar x par e y ímpar, beleza? Porque quando eu digo ou x é par ou y é ímpar, eu tenho os casos a considerar. Então, vamos supor que seja x par e y ímpar, tá? Então, vou supor que x é da forma 2m, x é par, e y é da forma ímpar. Ele vai ser 2n mais 1, tá? O que vai acontecer com esse produto aqui? O que vai ser? Portanto, x vezes y vai ser igual a 2m, que multiplica 2n mais 1, certo? Então, x vezes y, vou fazer essa conta aqui, ó, tá? 2m vezes 2n vai ficar 4m vezes n, né? Mais 2m, é essa conta, certo? E aí, isso daqui eu posso reescrever, ó, posso colocar o 2 em evidência aqui, isso daqui vai ficar 2, que multiplica 2m vezes n, mais m, né? Note que tudo isso daqui, ó, eu posso dizer que é um k, que é um número inteiro, certo? Então, isso daqui é da forma 2k. Então, se é na forma 2k com k inteiro, isso daqui é par. Então, eu mostrei
né, que nesse caso aqui, portanto, x vezes y é par, tá? Então, no primeiro caso, se x é ímpar, ou, desculpa, se x é par e y é ímpar, eu mostro que o resultado é par. Segundo caso, x ímpar e y par. É a mesma coisa, né? É análogo, porque aí eu faço a comutatividade aqui, posso colocar inclusive as mesmas letras, tá? Isso daqui é análogo. Análogo a 1, tá? Ao caso 1. Portanto, x vezes y é par. Que aqui é o seguinte, ó. Aqui, na verdade, eu estou falando que se eu tenho um número par vezes um número ímpar, né, o resultado é ímpar. Então, aqui também eu tenho um par vezes ímpar, só trocou o quê? A ordem, certo? Só trocou a ordem aqui. Então, como é comutativo, dá o mesmo resultado, vai ser um número par também, tá? E o terceiro caso é aquele caso que nós já vimos, né? X par e y par, tá? Né? Quando eu tenho ou aqui, ó, como eu tenho a situação ou aqui em cima, tá? Ou x é par ou y é par, eu tenho todas essas três possibilidades, tá? X é par ou y é ímpar, x ímpar, y par, ou ambos são pares, tá? Quando eu tenho ou, eu tenho essas três possibilidades. Tudo bem? Ou um dos dois é par e o outro é ímpar, ou ambos são pares. E nesse caso aqui, né, quando o x é par e o y é par, nós já mostramos, né? Isso daqui foi visto lá no exemplo 2, eu acho, né? É o exemplo 3, tá? É o caso do exemplo 3. Nós mostramos dois números pares, o produto é par, tá? O produto de números pares é par. Portanto, x vezes y é par. Beleza? Deixa eu subir um pouquinho aqui. E prova a ida, né? Que prova esse sentido aqui, tá? Beleza? Agora vamos fazer o outro sentido. Vamos fazer esse sentido para cá agora. Agora, o que é hipótese virou tese e o que é tese virou hipótese. Isso quer dizer o seguinte. Agora, nós queremos mostrar que se x e y, x é ímpar, tá? Opa. Vou fazer só um tracinho aqui, só para a gente saber que a gente já está fazendo a volta, tá? Agora eu tenho o seguinte, ó. X é ímpar, tá? E y é ímpar também, né? Eu quero mostrar que isso aqui implica que x vezes y é ímpar. Beleza? Então vamos lá. Ó, por hipótese, x ele é da forma 2n mais 1 e y é da forma 2m mais 1. Ou seja, ambos são ímpares, né? Muito bem. Então, o produto deles, x vezes y, vai ser igual a 2n mais 1 e multiplica 2m mais 1, certo? E aí a gente tem que desenvolver isso daqui. X vezes y vai ser igual. Ó, 2n vezes 2m vai ficar 4m vezes n. 2n vezes 1 mais 2n. 1 vezes 2m mais 2m. E 1 vezes 1, 1. Então, essa conta toda aqui. Observe que todos esses termos aqui, esse tem 2 multiplicando, esse tem 2 multiplicando, esse tem 2 multiplicando. Só esse que não tem. O que eu vou fazer? Vou colocar o 2 em evidência aqui.
e botar para fora aqui do parênteses, tá? E vai ficar o 1 aqui. Eu vou fazer devagar aqui, ó. Isso daqui vai ser igual. Abre parênteses. Vou colocar o 2 em evidência aqui, vai ficar 2 que multiplica 2mn mais n mais m. E ficou mais 1 aqui, assim, ó, tá? O que eu vou fazer? Esse camarada aqui é que eu vou chamar de um número inteiro. Isso daqui é um K pertencente a Z, tá? Então, é 2K mais 1, isso daqui. Isso aqui é igual a 2K mais 1. Que é ímpar, tá? Portanto, nós mostramos que x e y ímpar implica x e y ímpar implica que x vezes y é ímpar, tá? Então, nós mostramos o quê? Nós mostramos a ida e a volta, nós mostramos os dois lados aí. Então, realmente, nós concluímos, portanto, que x e y ímpar, se somente se x vezes y ímpar. Na verdade, era o contrário, né? Estava escrito ao contrário. É x vezes y ímpar, se somente se, né? X vezes y ímpar, se somente se x e y são ímpares. Tá? Beleza? Então, esse foi o resultado que nós mostramos. Então, veja, quando tem se somente se, você tem que fazer a demonstração de um lado e do outro, né? Você tem que fazer a implicação e tem que fazer a recíproca, tá? Então, esse aí foi o exemplo 7, né? Tá tudo aqui também, tá? Você pode verificar aí as demonstrações, como é que foram feitas. Bom, demonstração por contradição. Essa demonstração por contradição, algumas pessoas fazem confusão com a contraposição, tá? A demonstração da contrapositiva. Não tem a ver, não, tá? Que é o seguinte, ó, nós vamos supor que estamos tentando mostrar aqui que P implica em Q. Então, por construção da tabela verdade, nós temos que P e não Q implicar em 0, implica em P implica em Q, tá? Isso daqui vai ser uma tautologia. É possível mostrar isso daí, tá? Eu acho que tem até um exercício lá que a gente já deixou lá como prática que está fazendo isso, tá? Então, para a gente demonstrar que P implica em Q, é suficiente demonstrar que P e não Q implica em 0, implica numa contradição, tá? 0 é quando dá tudo falso lá na tabela verdade, beleza? Então, é uma contradição isso daqui. Portanto, uma prova por contradição, você assume que tanto a hipótese como a negação da tese são verdadeiros, tá? Você nega a tese, tá certo? E considera isso daqui verdadeiro. Então, a hipótese e a negação da tese verdadeira. E aí, você tenta obter algumas contradições a partir dessas suposições. Então, se você conseguir uma contradição, você tem demonstrado isso e, consequentemente, você mostra que P implica em Q. Então, qual é o grande lance aqui? É você negar a tese, e aí você vai contrariar a hipótese, tá? Se você nega a tese e contraria a hipótese, beleza, você está fazendo uma demonstração por contradição. O grande problema é o seguinte, é que muitas pessoas não sabem nem negar
a tese e muito menos chegar a uma contradição na hipótese, tá? E aí é que o bicho pega. Então, você tem que saber fazer direitinho isso daí, tá bom? A gente vai ver alguns exemplos aqui que vai clarear aí a ideia. Mostra que se um número somado a ele próprio resulta no próprio número, então o número é o zero, tá? Então, olha só, eu estou pegando um número e estou somando ele próprio. Então, esse número é o zero. Eu quero mostrar que isso daí é verdade, tá? Bom, a solução está aqui, mas eu vou querer escrever isso daqui, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer um novinho aqui para escrever isso. Olha só. Eu tenho, né, um número, x, somado com ele mesmo, é igual ao próprio número, é igual a x, tá? Isso vai implicar que x é o número zero. Não tem outro número que satisfaz isso, beleza? Então, para a gente fazer essa demonstração, nós vamos fazer a demonstração por contradição, tá? Então, demonstração por contradição. Beleza? Então tá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que negar a tese e contrariar a hipótese, tá? Então, o que nós temos aqui como hipótese? Né? Nós temos que x mais a hipótese, tá? A hipótese x mais x é igual a x, né? E a tese? O que é a tese? A tese é x igual a zero. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai negar a tese. O que é negar a tese? Nós vamos supor que x é diferente de zero, tá? Só que a gente quer que isso daqui aconteça. A hipótese, a gente está tomando a hipótese como verdadeira, tá? E x diferente de zero, tudo bem? Então, ó, eu tenho a hipótese verdadeira e negando a tese. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que x, negar a tese quer dizer que x é diferente de zero, tá? E eu tenho que x mais x é igual a x, tudo bem? Bom, se x mais x é igual a x, desse lado aqui eu tenho 2x. Então, eu tenho 2x é igual a x, certo? Agora, como x é diferente de zero, eu estou supondo, né, x diferente de zero, eu posso dividir essa equação aqui, nessa equação, eu posso dividir ambos os membros por x, já que eu estou supondo x diferente de zero. Então, desse lado aqui eu vou ter 2, e desse lado aqui eu vou ter 1. E aí eu cheguei numa contradição. 2 igual a 1. Contradição. Tá? Por quê? Porque eu utilizei essa hipótese como verdade, né? Eu continuo com a hipótese verdadeira. E essa hipótese aqui, com essa outra aqui que eu supus, né? Que eu neguei a tese, se x, negar a tese se x é igual a zero, dizer que x é diferente de zero, eu venho aqui e cheguei numa contradição ou num absurdo, né? 2 é igual a 1. Isso daqui é um absurdo ou uma contradição, tá? Logo, eu tenho o quê? Logo, eu tenho que, se x mais x é igual a x, isso implica que x só pode ser o zero. Tá? E aí eu concluí a demonstração. Beleza? Então, a demonstração por contradição é assim. Nega a tese, certo? E aí você continua com a hipótese verdadeira e você chega aqui numa contradição ou num absurdo. Tá? É isso. Bom, aqui nós temos aí uma prática para você. Prove por contradição que o produto de dois inteiros pares é par. Né? Nós fizemos a prova direta desse resultado no exemplo 7. Mostrar que o produto de dois inteiros é par. Agora você vai mostrar o mesmo resultado, tá? Só que vai utilizar a técnica da contradição. Tá bom? Demonstração por contradição. Beleza? Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para hoje. Nós chegamos no nosso horário certinho.
Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, você entra em contato aí com os monitores. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.